Olá, boa tarde. Até quando amamentar? Quando tirar as fraldas? Alergia ao leite, ao ovo e agora o que fazer? São muitas as dúvidas e os medos das mães de primeira viagem. Você se identificou? Então continue com a gente e saiba que você também não está sozinha. Hoje muitas mães encontram também na internet uma rede de apoio que pode ajudar a atravessar essa fase tão intensa. Do celular para o mundo real. Reunidas em um grupo de WhatsApp pela pediatra, essas mães de primeira viagem compartilham as experiências dos primeiros meses de maternidade. Começo, principalmente os 3 primeiros meses, né? Muito, muito difícil. A gente se vê muito sozinha. E encontrar mães que estão vivendo a mesma coisa, assim, eu fico até emocionada, é muito bom. Os filhos têm todos a mesma idade e elas descobriram que também tinham as mesmas dúvidas e angústias. Eu tenho certeza que se não tivesse sido esse grupo, eu realmente poderia ter surtado. Grupos de apoio nas redes sociais viraram uma tendência. Além de dúvidas e de trocas de experiências, muitos aproveitam para criar vínculos para o dia a dia e quem sabe até para a vida toda. A gente troca ideia de tudo mesmo, desde alimentação até a vida social, relação com o marido. Então, são vários tópicos que nos ajudam a lidar com os desafios do dia a dia de ser mãe. Quando teve a ideia de reunir as pacientes, Vânia queria ajudar a diminuir a solidão que muitas delas sentiam nas primeiras semanas em casa sozinhas com os bebês. É uma parceria entre a família e o pediatra, não exclui. Grupo de WhatsApp é outra coisa, não exclui a consulta médica. Vai ser muito bom vê-los crescer juntos, a gente já planeja a festa de 1 ano deles, então assim, é muito gostoso, muito, muito, muito. E para ajudar pais e mães de primeira viagem, recebemos a pediatra Magda Carneiro Sampaio, presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, e o nutrólogo Ari Lopes Cardoso, responsável pela unidade de nutrologia também do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou então pelo Twitter. Os endereços você vai ver aí ao longo do programa na sua tela. Boa tarde, agradeço aqui a participação de vocês com a gente hoje. São muitas as dúvidas, né, das mães de primeira viagem, pais e mães, não é à toa aí que elas comentando ficam até emocionadas. Elas têm razão para isso, não é? Tem doutora razão Magda? para isso, exatamente. Elas têm razão para isso, porque realmente criar um filho é uma aventura, não é? E cada filho é uma aventura diferente e realmente compartilhar e ter informações seguras, de preferência, é muito útil nessa caminhada e que realmente é muito difícil. Doutora Ari. Eu até fico contente de ver essa reportagem, as mães todas com o nenê amamentando. Amamentando. Né? E esse é um dos pontos extremamente importantes que a gente ainda tem muita carência no nosso país. A amamentação exclusiva, que é preconizada, pelo menos até o 6º mês, muitas vezes ela é interrompida por dificuldades que a mãe tem em amamentar, que, como disse aquela senhora, aqueles primeiros meses é uma tortura, eu quase surtei. Isso é verdade, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, faltou a orientação do pediatra para essa mãe amamentar melhor. E essa é uma recomendação que eu gosto de fazer. Vão ao pediatra também, não é só ao ultrassom, não só ao obstetra. Vão ao pediatra para discutir como vai ser a amamentação. Infelizmente, a maternidade ela não ajuda muito a começar a amamentação de uma forma adequada. Então, a mãe sai da maternidade com sofrimento. E isso é o que muitas vezes acaba levando a parar de amamentar. Então, o pediatra tem condições de orientar e ele deve fazer essa orientação para que essa nenê consiga receber o leite materno, pelo menos até o 6º mês, de forma exclusiva. Porque quando a chegada desse bebê é uma mudança radical ali na família. É uma mudança radical. Realmente é da noite para o dia, né, doutora? É como mudar de país. É como mudar de país. É como mudar de país. Eu gosto de dizer que é mais ou menos como... São 2 incompetentes, né? A mãe nunca amamentou, primeiro filho, né? E o neném nunca mamou. Então, são 2 incompetentes que, de repente, se encontram lá e ficam discutindo como é que nós vamos fazer. E aí a interferência da família inteira, como você falou. Então, vem a madrinha, vem a mãe, vem a avó, vem a sogra, aí vira uma confusão. Muitas vezes, né, e começa aí a escolha do pediatra, a primeira ida ao pediatra com a criança. Essa ida ao pediatra poderia acontecer antes do nascimento desse bebê, até para que haja um esclarecimento, um primeiro contato? Como deveria ser?
Exatamente. O ideal seria que o casal já escolhesse o pediatra antes do bebê nascer, que já houvesse essa consulta, já houvesse essa discussão de vários aspectos, inclusive desse aspecto de amamentação. E, obviamente, o pediatra é absolutamente necessário na sala de parto. Pode ser o próprio pediatra ou plantonista realmente de um hospital que você tenha certeza que é um hospital que tem qualidade. Aqueles 2, 3 minutos são os minutos mais críticos da vida de uma pessoa, porque se a pessoa tem uma anóxia naquele momento, aquilo pode trazer uma lesão. O que significa isso, doutora Magda? A falta de oxigênio. Naqueles 3 primeiros, quer dizer, a criança não nasce sem chorar, como se diz, ou tem uma falta de oxigênio naqueles 2, 3 primeiros minutos de vida, aquilo pode significar uma lesão ou com grande chance significa uma lesão para o resto da vida. Definitiva. Quer dizer, é uma vida que não vai florescer plenamente. Agora, como que né, esses pais devem se preparar ao máximo para chegar e aproveitar essa visita, essa consulta ao pediatra da melhor maneira possível? Hoje em dia, depende muito de onde você está. Mas vamos falar aqui de São Paulo, onde a gente está. A mãe um pouco mais orientada, ela vai ao pediatra muitas vezes até para conhecer, para ver, será que esse cara, eu gosto desse cara? Será que eu tenho empatia com ele? Será que eu lhe... É muito comum a mãe chegar no consultório e dizer, qual é a linha do senhor? Eu não tenho linha. Senhora, né? Porque 90% dos pediatras são mulheres. Então, eu sempre digo, não é questão de linha, é questão do seu atendimento, do seu conforto, das necessidades que você vai ter e eu tenho que te atender. Então, eu estou aqui para te atender. Eu vou te contar, mais ou menos em linhas gerais, o que vai acontecer na maternidade. Tá? E você lá vai tomar todos os cuidados para que isso que eu estou te falando, que isso aconteça de fato. Infelizmente, isso nem sempre acontece e eu já peço sempre para o marido, se isso estiver tendo dificuldades lá, me telefona, se for preciso eu vou até a maternidade, se eu não fui na hora do parto. Com isso, a gente consegue amenizar aqueles primeiros 2, 3 dias que o nenê chega na mãe, as dificuldades que ela tem para amamentar. Muitas vezes a mãe acaba machucada no peito, porque o nenê fica lá, orientação da próprio pessoal da maternidade, tem que ficar 1 hora no peito, arrebenta o peito da mãe. Tá? A história da livre demanda, que é muito interessante, só que não dá para começar com livre demanda, porque a livre demanda no peito das outras tudo bem, mas quero ver no peito da mulher. Tá? Vai doer e vai machucar. Então, essa orientação, ela precisa ser feita e precisa ser alertada a mãe pelo pediatra. É claro, existe essa questão da empatia, né, como o senhor colocou, mas o que é um bom pediatra? Que dica importante podemos dar aqui para os pais? O que é um bom pediatra? Eu diria, claro, existe essa questão da empatia, mas eu diria que a mãe sabe se o pediatra é bom, se ele a escuta, se ele pergunta muito e se ele examina a criança. Para mim, esse é o ponto essencial. E eu tenho uma preocupação, né, como professora de pediatria, como professores que nós somos, porque está havendo uma verdadeira inversão dos valores. Quer dizer, a clínica, os dados clínicos hoje são cada vez menos importantes, ou se dá cada vez menos importância aos dados clínicos. Quer dizer, o bom médico é aquele que conversa, que ouve sua história, que mostra um real interesse e que examina o paciente. Criança é difícil de examinar? É difícil, nenhuma criança quer ser examinada, mas faz parte da arte do pediatra examinar a criança, saber examinar a criança. E a partir disso, ele vai ver que a criança é normal, e quase sempre ela é normal. E eu diria que, na realidade, a consulta pediátrica regular já é o check-up da criança, né? Quer dizer, é medir a altura, é medir o peso, é medir o perímetro cefálico, é ver se a criança já sorri, já segura a cabecinha, já olha para a mãe, já começa a ter o diálogo, o vínculo. Isso a partir dos 2 meses já começa a criança. Você não sabe o que ela está dizendo, mas ela está começando a se expressar. Agora, a senhora colocou aqui, examinar. O pediatra tem que examinar. A gente ouve muita a reclamação aí também, não sei, quero saber se isso acontece também aí no universo infantil. Ai, mas o médico não examinou e pediu ali vários exames. Doutor Ari. Esse é um grande problema e isso tem a ver muito com as novidades e
talvez a dificuldade hoje que a gente encontra em ter um atendimento completo por um bom preço. Infelizmente, com o surgimento dos convênios, com o surgimento da necessidade do médico trabalhar mais para ter um salário decente, ele acaba sendo obrigado a atender muitas consultas sem fazer essa abordagem que a doutora Magda acabou de explicar. Uma abordagem de perguntas, uma abordagem de ouvir o paciente e principalmente de examinar. Então, se a mãe tem uma queixa tipo ele está com tosse, muitas vezes ele recorre a um pedido de raio-x. Faz um raio-x então e nós vamos ver o que é essa tosse. E ele nem examina o paciente. E isto começa a ser recorrente até por causa dessa necessidade que acabou acontecendo com o passar dos anos. E esse excesso de exames também pode trazer prejuízos à saúde do bebê? Sim, a senhora trouxe até aqui, né, os copos para dar um exemplo. Exatamente. Então, nós no Instituto da Criança, né, que faz 40 anos, aproveito aqui para contar, nós temos um programa que chama Diagnóstico Amigo da Criança. E a principal finalidade desse nosso programa é fazer o resgate da importância dos dados clínicos. Mas, na prática, o que é esse programa? É pedir os exames complementares com consciência. Em relação aos exames de sangue, né, que é o mais comum, eu sempre gosto de mostrar que a criança tem pouco sangue. Eu estou aqui, muito obrigada aí pela gentileza de vocês, com esses copinhos aqui de suco de uva. Uma criança normal, que nasce aí com 3,5 kg, 4 kg, ela tem aqui, olha, uns 300 ml de sangue. Ela não tem mais do que esse copinho. Então, não pode ficar tirando 10, 20 ml todo dia. Que está aqui nesse copinho é o total que existe total de sangue total que existe. O que circula é o que está no corpinho da criança. E se é uma criança de baixo peso, por exemplo, de 2 quilos, ela tem esse copinho aí e não tem mais do que isso. E hoje em dia se sabe que uma das principais, ou talvez a principal causa de necessidade de indicação de transfusão é excesso de exames. Quer dizer, excesso de coleta, espoliação por excesso de exames. Porque também existe uma coisa muito séria, que o exame geralmente é feito com uma quantidade mínima de sangue, porque até por economia, os aparelhos mais modernos usam uma quantidade mínima. Mas a coleta, que é a chamada fase pré-analítica, geralmente é retirado um volume muito maior. E isso é muito mal para a criança. Então, em primeiro lugar, pedir realmente os exames necessários e com base na sua hipótese clínica, que você faz com base na anamnese, que é a conversa com a mãe, e no exame físico. E em relação aos exames de imagem, que é né, o raio-x, que é o mais popular, isso faz mal, gente, faz mal mesmo. O raio-x é lesivo. Agora, como que os pais devem agir diante de uma situação como essa? Porque muitas vezes elas chegam ali na frente do médico numa situação, num momento de aflição. Claro. Porque a criança está ali apresentando algum problema. E aí, se o doutor ali indicar, como que o pai pode reagir sem parecer que está confrontando o doutor Ari? Realmente é uma pergunta difícil, depende de onde você está. A gente vive hoje o regime comum, até por economia dos pacientes, o paciente recorrer àquilo que ele tem direito. Então, ele vai ao pronto-socorro. Eu falei, tá aí, eu estou preocupado, eu não vou perder tempo e nem vou gastar dinheiro com uma consulta privada, então eu vou no pronto-socorro que eu tenho direito ao atendimento. O pronto-socorro tem aquela fila de 2, 3 horas. Quando ele é atendido, o médico mal escuta o nenê, diz, precisa fazer um raio-x. Eu acho que nessa hora o pai tem que contestar, dizer assim, mas porque o senhor examinou direito? O senhor nem escutou meu filho? Não, essa contestação acaba muitas vezes levando o médico a se retrair um pouco e refazer o exame. Eventualmente vai acabar tendo uma discussão, o que ele vai acabar fazendo? Ele sai de lá e vai a outro pronto-socorro. Então, esse tipo de problema tem acontecido. Na clínica privada, a gente vê isso com frequência. É o paciente que diz, olha, doutor, eu tive ontem no pronto-socorro, ele foi atendido, mas eu achei que não foi bem visto. Ela receitou esse tipo de medicação. O que o senhor acha? Você vai examinar com calma, perguntar, e você vê que aquilo tudo era desnecessário. Raio-x desnecessário, muitas vezes uma tomografia, que é um exame com alta carga de radiação. Né? As quedas que você pode observar, em vez de ficar correndo para fazer tomografia, é um dos exemplos mais frequentes. Ele caiu, bateu a cabeça.
observa, examina, vê se ele realmente precisa fazer esse exame. Nós vamos fazer uma pausinha aqui. Tem muita pergunta aqui chegando e a maioria sobre amamentação. Nós vamos aproveitar para responder. Então, mas eu queria, se fosse possível, acrescentar um pouquinho mais sobre o raio-x. O raio-x faz mal. Eu me preocupo muito porque hoje eu acho que essa pressa dos médicos de pedir o raio-x e às vezes sem ter examinado direito, eu acho que já, de alguma maneira, já, vou usar uma palavra entre aspas, já contaminou a sociedade. Porque muitos pais acham que se saem do pronto-socorro sem um raio-x, é como se não tivesse sido bem atendido. Ao contrário, ao contrário. E é muito triste, eu fico muito preocupada, às vezes, com crianças com problema respiratório, com asma. Cada vez que tem uma crise... Outro raio-x. Outro raio-x. A mãe agora já nem tem aquele bolo assim, porque já é tudo na imagem virtual, mas isso faz mal. Tem um estudo inglês e tem um estudo australiano muito bem conduzidos, com um número muito grande de indivíduos testados, que mostra que crianças submetidas, no caso, à tomografia, que é uma quantidade absurda de raio-x, elas têm maior risco de desenvolver leucemia, linfoma e tumores cerebrais. Quer dizer, nós não estamos falando de doenças triviais. Então, o raio-x é muito bom, é muito importante, toda a imagem, mas precisa ser pedida quando necessário. O excesso também é um recado muito importante, até para os pais repensarem aí, né, de ter uma confiança tão grande na tecnologia e poder estar fazendo um grande mal. Nós vamos precisar mesmo fazer um intervalinho agora e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje damos dicas para mães e pais de primeira viagem. Com a gente, a pediatra Magda Carneiro Sampaio, presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, e o nutrólogo Ari Lopes Cardoso, responsável pela unidade de nutrologia também do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários, que nós vamos começar a responder já já. E outra coisa que desperta dúvidas é a amamentação. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. A conclusão é da Organização Pan-Americana de Saúde. O país aumentou em 20 vezes a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade em 30 anos. Já são 4 meses de entrega e amamentação exclusiva. Para a Mariene, o momento é tão especial que apaga todo o cansaço. O começo foi difícil. O aprendizado da pega... Eu oferecer ele, pegar, mas com uma semana ele se adaptou super bem e eu consegui também manter a calma, porque a gente fica um pouco nervosa de não estar conseguindo. Hoje é o meu prazer maior no mundo. Quando voltar da licença maternidade, Mariene vai tirar leite durante o trabalho. A minha intenção é amamentar até 1 ano. Nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou em 20 vezes a amamentação exclusiva até os 6 meses, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. As campanhas de incentivo à amamentação foram grandes aliadas. Cientistas analisaram dados sobre o aleitamento materno em 153 países. E o Brasil ficou à frente dos Estados Unidos, Inglaterra e China, cumprindo assim todos os critérios recomendados para uma política de incentivo à amamentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o leite materno é o alimento mais rico do mundo e, além de ajudar no vínculo entre mãe e filho, previne várias doenças no futuro da criança. Na infância, né, questão da doença pulmonar, das diarreias, das alergias, incidência menor de leucemia. O aleitamento materno é a principal estratégia para a diminuição de mortalidade infantil. O Brasil é de fato referência quando o assunto é aleitamento materno? Eu acho que a gente melhorou. O Brasil melhorou. É como diz, 30 anos melhorou 30%, 40%. Mas ainda estamos longe daqueles critérios que a Organização Mundial de Saúde coloca como bom ou ótimo. Isto é, a amamentação exclusiva até o 6º mês, nós temos que ter muito mais, nós não temos 50%, nós temos menos de 30% ainda. E a amamentação até 1 ou mais anos, também nós estamos numa faixa que, pela classificação da Organização Mundial de Saúde, ainda é ruim. De modo que
eu acho que essa campanha, toda essa propaganda que a gente faz, todo o trabalho que o pediatra tem de incentivar, tem que continuar. Mas é daquela forma que eu expliquei, continuar explicando como se faz a amamentação, explicando para a mãe para que ela tenha um comportamento de tranquilidade, que ela seja ajudada pelo pediatra, que ele faça retornos muitas vezes cada 2, 3 dias para o consultório para ver como é que as coisas estão indo, tranquilizá-la, valorizar o que ela está fazendo, mostrar como o nenê está indo bem para frente, mostrar como é que se amamenta. Eu vejo que, infelizmente, as mães mesmo não reparam o nenê mamar. Eu sempre explico para a mãe, olha ele mamando, você vai ver que ele vem loucão no teu peito, ele abocanha o teu peito da forma adequada, que é botar a boca por toda a areola mamária, tá? E ele vem mamando rapidamente, em poucos segundos, muitas vezes, ou em menos de 2 minutos, ele mama, e de repente ele, pum, bate a cabeça, como dizer, a mãe diz, e aí vem alguém e já começa, dá peteleco no nariz, dá peteleco no pé dele, tira a roupa do nenê, deixa ele pelado. Ele já mamou. Isto é, o tempo de uma mamada é o equivalente a você tomar uma garrafa de água ou de refrigerante quando você está morrendo de sede. Você faz assim, ó, 3 segundos. Pode reparar, claro que não faça da mamada um horário só de mamada que ele tem que ficar abocanhando. Ele nasceu na tua casa. Como é que é a refeição na tua casa? Em torno de 20 minutos você faz um prato de comida, você e teu marido comem, conversam, uma garfada, conversa, para. O nenê é a mesma coisa. Ele tem em torno desse tempo para mamar. Então, ele não precisa ficar de pendurado no peito nesses 20 minutos a apanhando. Mônica, tem várias questões aqui chegando. A Mônica Bordieri, vamos aproveitar para responder aqui as questões? A Mônica Bordieri, ela conta que com o filho mais velho, ela levou 1 mês e foi 1 mês aí de sofrimento, dores para acertar a mamada, e depois que nos entendemos, ela conta. Sim. Aí deslanchou isso que de fato acontece, né? O início é o mais difícil. Sempre, né? O início é o mais difícil. São os dois incompetentes que eu estava dizendo. Quer dizer, a mãe incompetente e o neném. Então, quem é que vai fazer... Quem é o instrutor? É como dirigir. Você pega o carro e engata primeiro. O instrutor é que vai dizer, vai devagar, tira o pé devagar, acelera um pouquinho. Em 2 semanas você está acertando mais ou menos dirigir. Doutora Magda, vamos responder aqui para a Vanessa. Ela conta que ela amamenta há 3 anos e 7 meses a filha, e toda vez que vai ao médico, eles aí incentivam o desmame. E ela diz, mas a Organização Mundial da Saúde não indica aí amamentar 2 anos ou mais. O que acontece? Não, realmente já não existe necessidade de amamentar e a criança precisa se expor a outros sabores e a outras experiências. Então, realmente, a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses. Essa é a área que eu trabalho de imunologia, né, do leite materno, porque realmente o leite transmite nutrientes extraordinários, transmite carinho e transmite o que nenhuma fórmula consegue imitar, que são os anticorpos. Nenhuma fórmula que se tenha, por melhor que ela seja, por mais perfeita, não tem possibilidade de imitar o leite materno em termos da resistência às infecções. E faz bem para a saúde do bebê e da mãe também? Faz bem para a saúde do bebê e da mãe. Tem também bem demonstrado que mulheres que amamentam têm menor risco de câncer de mama a posterior. Isso também está bem demonstrado. Então, agora, chega uma hora, depois dos 6 meses, a criança tem que começar a ser exposta a outros sabores. Ele precisa de outros nutrientes, né? E precisa mexer com a mão, aprender a comer com a mão. Então, até 1 ano, até 2 no máximo, junto com outros alimentos. Passou daí, eu acho que realmente é melhor ela tomar já o leite de vaca normal. Tem muitas questões aqui chegando sobre alimentação também. Sei que são muitas as questões, né? O Marcos Serra até pergunta aqui da questão da... perguntando, né? Ele conta que o bebê... Um pai perguntando, exatamente, o Marcos aqui. Isso é muito bom. Ele conta que o bebê tem 2 anos, come todas as frutas existentes no planeta, legumes também, uma maravilha, mas torce o nariz para a carne. Ele fala se isso é preocupante. Não obrigatoriamente, tanto é que existem famílias vegetarianas, né, que não comem carne. Você tem substitutos, você tem soja, você tem grãos que podem substituir o valor da carne, você tem legumes que podem substituir e as verduras também. O que eu gostaria de acrescentar nisso que a doutora Magda está dizendo é que o neném, a partir do 6º mês, ele já passa a ter necessidade de outros nutrientes, sim. Ele já tem necessidade de começar a pôr a mão nos alimentos, exatamente. Ele já tem que botar o alimento na boca, ele tem que chegar a 1 ano comendo a comidinha de casa.
Isto é, ele tem que ter uma dieta gostosa. A partir daí, isso não quer dizer que ele parou de ser amamentado. Ele pode ser amamentado, mas ele tem que ter hora de tomar leite e hora de comer. Olha, gente, infelizmente o tempo está acabando, está chovendo aqui perguntas, não é à toa, já percebemos que vamos precisar aqui fazer um repeteco desse programa, e a gente avisa o pessoal. Mas para terminar, eu gostaria de fazer aqui um alerta importante sobre a questão que as pessoas, né, aqui nós percebemos, né, chove perguntas, não estão parando de chegar. Quando não tem a oportunidade de especialista, para onde as pessoas recorrem? Ao Dr. Google. Qual é o alerta que deve ser feito em relação a isso? Google é muito bom, eu acho que a invenção do Google é uma coisa extraordinária, você encontrar rapidamente informações sobre tudo. Mas tem que ter muito cuidado, porque tem que ver a fonte, tem que ver muitos dos sites que são sites com interesse comercial, quer dizer, interesse de vender alguma coisa. Muitas vezes, tudo, o Google aceita tudo, tem sites para tudo. Então, a pessoa precisa ter muito critério. E um critério é saber a fonte da pessoa que está dando a informação, a fonte da instituição que está dando a informação e ver se existe algum interesse de venda. E nada substitui ali o olho no olho com o pediatra. Claro, nada substitui. Quer dizer, a mãe pode ler, pode adquirir informações a mais, mas o meu conselho é que todo mundo precisa de ter um médico, particularmente a criança precisa de ter um médico de confiança que possa atendê-la naquele momento. E essas dúvidas, quer dizer, mesmo o Google, para o mesmo sintoma, ele dá uma gama tão grande de coisas diferentes, tanto coisas simples como coisas gravíssimas, e a gente vê pacientes em pânico por conta de ter consultado daquilo que ele leu. E realmente eu acho que o Google é um certo perigo. O doutor Google é perigoso. O tempo voou hoje aqui. Agradeço muito todas essas informações, agradeço a participação de vocês aqui com a gente. E tem tantas outras dicas aqui no ABC da Saúde Infanto-Juvenil, que foi organizado aqui pela doutora Magda Carneiro Sampaio, e tem dicas preciosas do doutor Ari também e de tantos outros especialistas nesse assunto. De 48 especialistas no assunto. E eu queria só acrescentar, se for possível, que é um livro escrito por 2 jornalistas. Então, elas entrevistaram, nós checamos, rechecamos, e é um livro com uma linguagem muito adequada. Mas também queria dizer, eu sou pernambucana, não é, que os colegas do IMIP, esse famoso Instituto do Recife, hoje, que inclusive lá que foi identificado a relação da Zika com a microcefalia, infelizmente, eles têm um verdadeiro tratado de pediatria para pais, que aí realmente seria um livro de consulta. Então, esse é nosso livro é um livro coloquial, na realidade é o primeiro, nós pretendemos publicar vários volumes, mas existem tantos outras maneiras de se adquirir conhecimento. Obrigada, então, pela dica e até a próxima e uma ótima tarde para você.